nós pagamos o pedágio mais caro do mundo para não ter obras. E agora nós estamos diante de um novo modelo. E o novo modelo precisa ter uma sensibilidade política de que determinadas condutas precisam ser alteradas. E nós vamos conseguir ter uma comunicação efetiva com o usuário da rodovia se ele confiar no modelo. Porque o que se viu até agora, e a demanda que eu recebo no gabinete, pelas redes sociais, é o seguinte: não mudou nada, o pedágio continua caro, e a gente anda, não sabe por quê, estamos parados nas cancelas, o que o deputado Arilson falou há pouco aqui. E me parece que há uma disposição, e reconheço isso. Daqui a pouco vamos ouvir também a Via Araucária, mas a EPR me parece muito disposta a agir com transparência. É uma disposição que percebo da sua fala. Mas do jeito que está, não adianta. Se qualquer cidadão do Paraná tentar procurar quando são as obras, quando elas ficarão prontas, que obras vêm primeiro, que tipo de desconto há para o usuário frequente, quem é o usuário frequente, a questão das motocicletas, nada é claro. E não adianta ser claro a esta casa ou aquele que é capaz de entrar num site e ficar fuçando. Não dá. Nós precisamos de uma medida de transparência mais efetiva. E a pergunta que tenho a fazer ao senhor é a seguinte: se a EPR estaria disposta a criar um site dela, específico esse site, mas um site para isso, não dentro do site da EPR. Criar um portal da transparência para que o cidadão possa ele localizar diretamente. Levar isso para a rede social da EPR. Deixar fixado lá no Instagram, no Facebook, no X. Mais do que isso, de colocar outdoors nas estradas, principalmente perto da praça do pedágio, explicando quando, qual é a obra que está sendo feita, qual é o prazo, o que já foi realizado. Eu apresentei uma emenda à lei estadual aqui, para que fosse colocado em lei, esse projeto está em discussão, em tramitação aqui na casa, de que isso fosse por força de lei. Mas eu creio que antes da lei, tem de haver uma disposição da concessionária de nos dar transparência. Então, meu pedido, e pergunto ao senhor se é possível, site específico, redes sociais, transparência completa e outdoors. Nós vimos quando o pedágio estava desativado, a propaganda enorme que tinha nas praças lá. Tinha uma propaganda enorme. O que tem que ter lá é transparência para o usuário. Na praça, em outdoors ao longo da estrada, e que nós tenhamos e possamos levar ao cidadão isso que o senhor nos apresentou. O deputado Romanelli cobrou com razão de que nós tenhamos aqui tudo detalhado, para nós, como representantes da população. Mas eu estou preocupado que essa informação chegue lá na ponta. O que o senhor trouxe aqui, olha, em 7 anos vai ter essa duplicação, vai ter essa, vai estar pronto. Então, essa é uma primeira questão. E a segunda questão é específica sobre a entrada de Paranaguá. Quem chega em Paranaguá pensa que chegou na faixa de Gaza, de tanto buraco que tem. De quem é a responsabilidade do acesso da área que é urbana de Paranaguá, quem é que tem que cobrir aqueles buracos, quem é que precisa arrumar aquele lugar, porque é uma questão de segurança. Outro dia o governador foi para Paranaguá e numa entrevista ele disse: Paranaguá está sofrendo de problemas de zeladoria. Certamente se referia à entrada de Paranaguá. Se aquilo ali é responsabilidade da concessionária e quando aquela obra de melhoria do acesso a Paranaguá estará pronta. Porque aqui na apresentação, claro, a apresentação é geral, não teve como entender no que toca diretamente a Paranaguá quando isso estará pronto. Mas a minha principal preocupação é, de fato, com a transparência. Agradeço, senhor presidente, agradeço a atenção. Agradeço, deputado, as colocações e também são muito pertinentes. De fato, ao longo dos anos, a gente experimentou a deficiência nas informações, né, no programa anterior especialmente. E elas eram muito seletivas e muito, por assim dizer, pouco precisas.
E o exercício que a gente vem fazendo até antes de assinar o contrato, eu e Roberto aqui, e posso elencar aqui mais de 20 instituições, a gente vem tentando quase que diariamente esclarecer para os principais setores da sociedade, para juízes, para promotores, para federações, essa mesma apresentação. Inclusive, se pegar no meu computador, a gente tem umas 10 evoluções, justamente por perguntas que vão sendo agregadas ao longo desses temas. As associações de todos os municípios que a gente corta, de todas as prefeituras, a gente, se não conversou diretamente numa reunião específica, mas nessas reuniões com as associações, sim. Então, pelo menos a apresentação disso eles já receberam. Mas, de fato, é um tema desafiador. O desconto de usuário frequente, quando a gente apresenta isso, inclusive até para pessoas bastante que já têm acesso a esse tema, demora para aprender. O que a gente está pensando, e isso deve acontecer já nessa semana ou na semana que vem, a gente colocar no nosso site essas informações que estão ali, ó, resumidas, que tem a primeira passagem com o DUF até a 30ª e depois as demais, para que a pessoa possa ter noção de quantas vezes ela passa, qual que vai ser o valor médio da tarifa dela. Mais do que isso, a gente está tentando já montar um simulador dessas tarifas para ficar no nosso site e ter um aplicativo para isso também. Então, uma evolução que a gente já detectou aí, essa necessidade, nesse primeiro mês de trabalho, a gente pensa nisso. E com relação às obras, sim, é possível a gente buscar formatos, né? O importante é a linguagem de acesso, porque a gente tentou resumir aqui, e quando entra aí no site, as planilhas são enormes, porque elas são detalhadas. Eu acho que esse detalhamento também é muito importante e traz segurança para quem vai receber a obra. Não é só um trecho tal, não. Tem toda a descrição de todos os investimentos, dos entroncamentos, retornos, acesso. É muito preciso tudo isso. Isso é uma segurança para esse contrato. Não fica adstrito a uma referência, né, um projeto referencial. Então, sim, é possível, a gente pode, evoluindo com isso, tentar levar essas informações para o nosso site. Mas a busca pela transparência é o que a gente tem tentado fazer, né? Já, particularmente, conversamos com alguns deputados que nos pediram, a gente se propôs a conversar e trazer essas informações. E a gente se mantém a esse dispor, vigilante com relação a isso. Então, tanto a questão do DUF, que a gente pretende colocar isso no nosso site, e fixar isso no site e redes sociais, é possível sim, a gente deve fazer isso. E a questão de um outdoor ou de outdoors ao longo da estrada? Isso é importante, nós temos esses dispositivos ao longo da estrada, eles têm normativos próprios da NTT, né, para questão de colocação, questão de segurança, tamanho, disposição, localização deles na faixa de domínio. A gente está fazendo esse mapeamento, a gente deve contratar uma empresa para instalação desses equipamentos para nós e para publicidade. Então a gente deve compartilhar os espaços publicitários, os digitais especialmente, para ter as duas informações, né? A gente vem buscando levar essa informação para os principais canais de comunicação aqui do Estado, não só as grandes redes, mas também os canais que são mais capilarizados. A gente até detecta a presença de alguns colegas que já estiveram conosco, a gente já levou esse esclarecimento, e eles estão levando lá para as comunidades, para as rádios que têm mais capilaridade nas 3 grandes regiões. A gente já fez esse trabalho, não dedicou só para as grandes redes, isso foi feito também, mas privilegiamos as comunicações mais, assim, que tenham mais efetividade. E com relação a Paranaguá, sim um grande desafio. Esses dias lá na prefeitura a gente falou assim, ó, não vamos chegar aqui a concessionária, achar que a gente vai trazer um plano e vamos implementar e trazer uma verdade para Paranaguá. É um desafio muito grande, né? Ao longo do tempo, as residências ali, os adensamentos populacionais chegaram nas rodovias. Como será feito isso vai ter que ser dialogado com a prefeitura. Nós temos até o 6º mês para apresentar um programa de operação para entrada em Paranaguá. Nós não operamos Paranaguá nos primeiros 6 meses, justamente porque precisa ser pensado. Não é só entrar e começar a roçar, fazer as obras, porque lá o ambiente é diferente. Você tem os tráfegos internos de caminhões, as origens e destino internas dos caminhões. Ali é muito delicado. Tem um problema, uma questão que é sempre detectada, que é o caminhão que descarrega em Paranaguá e fica aguardando no porto um frete novo para poder subir. Eles ficam estacionados ali naquele entorno.
Essa é uma questão que vai ter que ser resolvida. A questão dos acessos irregulares, a questão de movimentos populacionais, até de crianças que atravessam a rodovia para ir para a escola. Então, nesses 6 meses, a gente tem que apresentar esse programa e começar nesses 6 meses. Como eu disse aqui no momento da apresentação, nós estamos hoje lá, o nosso gerente de operações está lá no Porto de Paranaguá, nessas reuniões que agora se tornaram frequentes para poder começar lá. De fato, é um ambiente desafiador.